Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos. Eu venho aqui nesta noite trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Quero fazer um convite amanhã, às 19h30, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Nós estaremos ali a partir das 19h30, na rua Nilton Tinoco, 475. Estarei ali a partir das 19h30. Vamos estar ali louvando e bendizendo o nome do Senhor. E tem uma palavra poderosa ali para falar pelo Espírito de Deus para abençoar a sua vida. Mas hoje, nesta noite também, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, que é o segredo da nossa vitória. E hoje você vai entender qual é o segredo da vitória do cristão. Muitas pessoas às vezes não têm compreendido isto. Mas nós vamos estar falando hoje sobre o segredo da nossa vitória. Se você descobrir esse segredo, você vai descobrir totalmente a Bíblia toda. A revelação da Bíblia toda vai cair a sua ficha. E você será muito abençoado. Então eu quero mandar aí um alô para todo o Brasil. Quero mandar um abração para a irmã Marisa aí do Paraná, né? Toda a sua família, que tem nos prestigiado aí com a sua audiência, tem compartilhado nossas mensagens, e para todo o Brasil, onde tem chegado a minha voz aí, que as pessoas têm interagido comigo, aqui vai o meu abraço. Então hoje eu vou estar trazendo uma mensagem já para você. Eu peço a você que compartilhe aí com seus amigos, convide aí seus amigos, seus inimigos, para que eles possam descobrir o segredo da vitória. A vitória do cristão, ela depende disto. Se você não entender isto, você não entenderá o que realmente Jesus fez por você. Você não vai entender qual o poder que tem a obra do Senhor. Então eu quero, nesta noite, meditar com você. Mas antes de eu estar meditando, eu vou estar aqui também fazendo uma oração por você. E no término desta mensagem, eu vou trazer também uma outra oração mediante os teus propósitos, mediante as suas necessidades, tudo aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor, tudo aquilo que você tem desejado no teu coração. Que a Bíblia fala, deleita-te no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. Então é muito importante deleitar, você ter prazer nas coisas de Deus, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Então quando a Bíblia fala, deleita-te no Senhor, no Salmo 37, verso 2, Ele concederá o desejo do teu coração. Então pode ter certeza que nesta noite o desejo do meu coração é que você seja abençoado, é que você receba o melhor de Deus nesta noite. Então aqui vai o meu abraço a você. Soberano e eterno Deus, Pai Santo, Deus de amor, de misericórdia, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, nesta noite, por cada ouvinte, ó Deus, que vai estar assistindo esta mensagem. Eu peço a Deus que o teu Espírito, Senhor, esteja falando ao seu coração, que o teu Espírito esteja revelando no profundo e no oculto, ó Deus, para que eles aprendam o segredo da vitória, a vitória do cristão. Por isso, nesta noite, Espírito de Deus, fala através dos nossos lábios, abre os olhos do nosso entendimento para compreender, ó Deus, as Escrituras, para compreender as tuas promessas, Senhor. Por isso eu clamo, eu suplico a Deus por cada ouvinte que está ouvindo agora e que ainda vai ouvir esta mensagem. Espírito de Deus, fala aos nossos corações, Pai. Faz que esta palavra vá e produza, Senhor, um resultado para a qual ela está sendo mandada, Senhor, sobre este lar agora, através, meu Pai, dessa rede social. Em nome de Jesus, meu Deus, através do YouTube também, meu Pai, que o Senhor possa estar manifestando o teu poder, trazendo a luz, meu Pai, na vida dessa pessoa que está em trevas. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar com você, meu amado, no livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, verso 1. Eu quero que você acompanhe a leitura na tela aí, ou até na sua própria Bíblia mesmo. Você vai estar acompanhando a leitura da palavra de Deus, para você entender aonde está o segredo da nossa vitória. Então, abra sua Bíblia ou acompanhe na tela.
palavra de Deus diz o seguinte: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprava e criava, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e de suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e o preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então o próprio Davi, ele decretou aqui a sentença de morte para este homem desta parábola, ao qual Deus enviou Natã a falar para Davi. Mal sabia ele que ele era o cara. Ele era a vítima ali, ele mesmo estava decretando a sua morte. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Para julgar os outros ele é bom, né? Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. O verdadeiro profeta, mano, independente de quem seja, ele fala o que Deus manda, ele fala a verdade. Nos dias de hoje todo mundo se diz profeta, mas ninguém tem coragem de falar a verdade diante de certas pessoas. Ele muitas das vezes só fala algo para massagear o ego das pessoas. Mas Natã era um homem de Deus, um profeta de Deus, e ele foi até o rei, ele não foi até qualquer pessoa. E ele disse: tu és este homem, e assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e isto é pouco? Mas te acrescentaria tais coisas. Só bastava ele pedir, né? Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor. Preste atenção, amado. Ele desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. E Uria, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então Davi achou que esse pecado dele estava oculto. Mas Deus revelou para Natã o pecado de Davi. E aqui diz a palavra no verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Uria, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, ao qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Aí está o segredo da vitória. Pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e não morrerás. Amados do Senhor, é uma mensagem que nós tenho falado dela algumas vezes, mas eu quero falar ao teu coração nesta noite que o segredo da nossa vitória está no reconhecimento das nossas falhas, das nossas imperfeições, está no reconhecimento dos nossos erros. Não importa qual o tipo de pecado você tenha cometido, não importa o problema que você tenha arrumado,
mas se você reconhecer que pecou diante de Deus, você terá novamente o perdão do Senhor, porque a própria Bíblia nos mostra aqui que Davi, além dele cometer esse crime, ele ainda decretou uma sentença de morte. Ele fez um julgamento, mas no momento que ele admitiu que errou diante de Deus, que ele reconheceu que havia pecado, que ele havia tomado a mulher de Uria, matado Uria a espada em oculto, Deus levantou um profeta para falar a verdade para ele. O que tem levado muitas pessoas hoje a não receber a vitória é porque as pessoas não querem reconhecer os seus erros. Muitas das vezes elas procuram até textos bíblicos para justificar os seus erros, para achar que Deus está com ele, porque ele achou um versículo isolado da palavra de Deus, e a Bíblia fala que a palavra de Deus ela tanto serve para te limpar, como para te sujar também. Porque a palavra de Deus ela nos mostra os nossos erros, mas ela nos mostra como receber o perdão de Deus. E a falta de reconhecimento dos nossos erros tem levado muitas pessoas a perder até a sua salvação. Porque eles vivem no pecado, eles cometem pecado, eles não vivem uma vida como nascido de Deus, eles não vivem uma vida de comprometimento com a palavra de Deus. Por isso que Deus falou para Josué lá em capítulo 1, verso 9, para que Josué não se apartasse do livro da palavra, não se apartasse do livro da lei, que ele meditasse nessa palavra de dia e de noite. E quando nós deixamos de meditar na palavra do Senhor, que nós deixamos de compreender os propósitos do Senhor, nós caímos em grande ruína. O fato de vocês entenderem isto é que você, quando reconhece no teu coração o teu pecado, pode ter certeza que Deus restituirá tudo na sua vida. Jesus contou uma parábola de um filho pródigo, e ele contou que o filho pródigo, ele primeiro reconheceu diante de Deus que havia pecado. Para você ver, para que as coisas pudessem andar na sua vida de forma correta, para que o pai dele pudesse aceitar ele precisaria reconhecer que pecou diante de Deus. E após reconhecer que pecou diante de Deus, ele ali pecou diante do seu pai, quando ele quis parte daquilo que ele tinha direito, mas não era a hora dele tomar posse. E a Bíblia fala que tudo que ele fez deu errado em sua vida. Porque quando nós pecamos, não reconhecemos nossos erros, as coisas caminham para a ruína. E a vida de Davi, ela entrou em um colapso, uma grande ruína por causa da consequência desse pecado, embora ele foi até perdoado. E o profeta disse para ele, também o Senhor perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Então, na mesma hora, amado, é automático, não é daqui um mês, não é daqui uma semana, não é daqui 2 dias, é na hora. Quando você reconhece o teu pecado, Deus aparta de ti o teu pecado e Ele não permite que você morre, porque a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia narra uma história também lá no Evangelho de Lucas, que no final, lá do capítulo 22 em diante, sobre a crucificação do Senhor. E ali foi crucificado Jesus no meio de 2 ladrões. 2 homens que cometeram crimes e foram parar ali do lado do Senhor Jesus. E a Bíblia nos revela que o ladrão da esquerda, ele imitava os outros. O ladrão da esquerda começou a blasfemar e dizendo, salva a si mesmo e me salva que eu te sirvo. Porque era isso que o sacerdote, os judeus ali estavam pedindo, clamando, falando, cobrando de Jesus que ele viesse sair daquela cruz. Tudo influenciado por Satanás. Porque Satanás não queria que Jesus cumprisse ali naquela cruz a missão, que era ali derramar o seu sangue para nos purificar de todo pecado.
Então o diabo incitou a multidão ali, os sacerdotes, os levitas. E ali o que aconteceu? E aquele ladrão à esquerda, em vez de atentar para as coisas boas, atentou para a palavra do homem. E ao atentar para a palavra do homem, ele queria fazer uma prova com Jesus na hora da morte, sem reconhecer o seu pecado, sem reconhecer os seus erros. Mas o ladrão da direita nos dá a entender que ele tinha conhecimento de Deus. Ele poderia até ter errado, mas ele tinha conhecimento. É como aquela parábola de Mateus 25 que fala das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias. As prudentes também cochilaram. As nécias cochilaram. Mas na hora que chegou o momento de encontrar com o seu noivo, somente as prudentes, somente aquela que tinha o conhecimento. Isso não foi diferente para o ladrão da direita, que ele falou, nós merecemos essa morte, porque nós pecamos, nós fizemos algo de errado. E o que aconteceu, amado? Ele clamou ali, eu vou botar aqui na tela para você acompanhar a leitura, para vocês entenderem, em Lucas capítulo 23, para vocês entenderem a mensagem. Lucas 23, que fala sobre a crucificação do Senhor. Nós vamos ler aqui em Lucas 23, que fala sobre a crucificação. Nós vamos ler a partir do verso 34. Não, vou ler do 35. Lucas 23, 35. Que diz o texto. E o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, de Jesus, né? Dizendo, aos outros se salvou, salve a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Olha bem, zombavam de Jesus. E também os soldados escarneciam, chegavam-se a ele apresentando-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Amado, ninguém estava tirando a vida de Jesus. Jesus que estava entregando por amor à humanidade, por amor às nossas vidas. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas e romanas e hebraica, este é o rei dos judeus. Tudo de uma forma irônica, escarnecendo, embora Jesus era o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemavam dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Em vez de falar, ele ainda pediu por nós, clamando pelo outro também, com um pedido sem conhecer o segredo da vitória. O segredo da vitória, amado, estava somente na boca do justo. Porque esse homem, ele foi justo ali quando reconheceu Jesus como Senhor. E ali ele repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Quer dizer, ele não era um homem temente a Deus, mas aquele homem temeu a Deus ali na hora da morte. E a Bíblia fala, e nós, na verdade, com justiça, quer dizer, eles foram julgados pela justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal lhe fez, né? Nenhum mal fez. Então ele reconheceu Jesus, que Jesus era um homem santo, um homem justo, que não havia cometido erro como eles para estar ali. E então ele disse, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Olha bem, amado. Lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha bem, amado. Jesus deu a ele o passaporte carimbado para ele entrar no paraíso, no momento que ele reconheceu os seus erros. No momento que ele reconheceu os seus erros, ele recebeu o perdão de Deus. Como Davi
reconheceu diante de Natã e diante de Deus que havia pecado, e ali ele era um homem digno de morte, que ele mesmo havia decretado a sua sentença, e Natã disse para ele: Deus aparta de ti o teu pecado e tu não morrerás. A mesma coisa aconteceu com esse ladrão quando ele reconheceu diante de Deus o seu pecado. E ele desejou a bênção, ele desejou estar com Deus. Ele desejou Deus, ele temeu a Deus. E ele ainda repreendeu o seu amigo dizendo: mas tu nem na hora da morte teme a Deus. E Jesus deu a ele a vitória. Então o segredo da nossa vitória, amado, está no reconhecer dos nossos pecados. Uma ocasião, Jesus, ele resolveu lavar os pés dos seus discípulos. Ali tem algo ali oculto nesse texto. Muitas pessoas não compreendem esse mistério. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? E aqui a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo no Evangelho de João. Você vai entender outro mistério aqui, onde está a chave da nossa vitória. Quando você entender isto, você entenderá todas as Escrituras. Capítulo 13. E nós vamos ler o versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Preste atenção, amado. Aí Jesus, querendo lavar os pés dos discípulos, mostrando um ato profético, que eu vou estar dizendo para você o que significa esse ato profético. Pedro não queria. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Presta atenção nisso, amado. Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Presta atenção nesse detalhe. Quando Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, Jesus estava ali mostrando que os pecados que eles ainda iam cometer na sua caminhada já estava também incluído no plano ali da cruz. Estava incluído no plano de salvação. Eles precisavam entender isto, que eles sempre precisariam apenas reconhecer os seus erros. Então Pedro, muito assim, eufórico, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus disse-lhe: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, mas tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Olha só, amado. O que Jesus estava falando, que eles já estavam limpos dos seus pecados. Só apenas um que não estava, porque eles não reconheciam diante de Deus que Jesus era o Senhor, que era Judas. Então, quando Jesus ali lavou os pés, falou: não necessitar de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Então Jesus mostra aqui de uma forma muito clara que Pedro estava limpo. E ele precisava lavar os pés de Pedro. E Pedro foi entender esse texto, como fala no verso 7 aqui, ó. O que eu faço agora, não sabes tu, mas tu saberás depois. E eu quero que você ainda acompanhe a leitura comigo. No versículo 3, João 15, 3, ó. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O que limpa o homem dos seus pecados é a palavra de Deus. É a palavra que nos torna limpo dos nossos pecados. Aí Pedro nega Jesus 3 vezes. Presta atenção nesse detalhe.
Pedro nega Jesus 3 vezes e no momento que ele sentiu ali o seu pecado, ele ficou muito cabisbaixo e voltou a pescar. Ele perdeu a visão de fazer a obra de Deus por causa do seu pecado, de haver negado o Senhor. Aí que está o mistério. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Mas no Evangelho de João, eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Nós vamos entender agora o que realmente aconteceu. Nós vamos ler no versículo 15, 21, 15. Ó, Jesus me aparece na praia para resgatar os apóstolos. E ali, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? Preste atenção nesse texto, amado. Simão, me ama mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E disse-lhe Jesus: então apacenta os meus cordeiros. Mas ainda não está muito claro. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Preste atenção nisso. E na terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, amado, o que Jesus estava mostrando para Pedro, que até aquele pecado dele haver negado Jesus, já estava pago ali na cruz do Calvário. Com aquele sangue que foi derramado, porque Jesus, em seu batismo, ele tirou todo o pecado do mundo. Ele foi para o deserto e, ao voltar, ele informava aos pecadores que os seus pecados estavam perdoados. Jesus precisava somente na cruz pagar o preço pelos pecados. E os pecados de Pedro, da sua caminhada, estavam incluídos ali no plano de Deus. Então, quando você entende isto, quando você compreende isto, que é preciso você reconhecer diante de Deus que errou, Deus te dá o perdão. Quando você confessa diante de Deus, Ele é poderoso para te perdoar. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos olhar para Deus, tornar-se para Deus, porque Ele é poderoso em perdoar. Isaías capítulo 56, eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Nós vamos estar aqui meditando com você. O livro do profeta Isaías. Nós vamos ler a partir do 56. Para vocês entenderem o propósito do Senhor. Já ia 55, perdão. Ó, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, você que vive hoje um caminho ímpio, você que vive no caminho do pecado, deixe esse caminho. Entra num verdadeiro caminho, abrindo mão dos atalhos, porque Jesus é o caminho. As religiões são os atalhos que o mundo lhe oferece. E aqui está dizendo: deixe o homem maligno os seus pensamentos e se converta, abre mão da sua própria justiça,
Não faz como aquele ladrão da esquerda, que ele não queria abrir mão da sua própria justiça, se julgando ali bom demais e pedindo a Jesus para se salvar a si mesmo. Como se diz, você não tem condições de salvar a si mesmo, como pode me salvar? Então a falta de conhecimento daquele homem fez ele para o inferno. Mas a Bíblia diz aqui, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. E Pedro ali pôde entender que aquele ato de Jesus lavar os seus pés, Jesus já estava revelando para ele que até o pecado que ele ia cometer até o dia da sua morte, se ele reconhecesse diante de Deus, ele estava isento da sentença de morte. Então, amados do Senhor, você tem que saber que no momento que você passou a crer em Jesus, Jesus já lhe deu o perdão. E Jesus manda a gente pregar isto. Pregue o arrependimento e pregue também a remissão dos pecados. Porque pregar o arrependimento e não pregar a remissão, eu não estou pregando o evangelho completo, como diz lá em Lucas 24, 47. Jesus disse, pregue o arrependimento. O que é o arrependimento? O que significa essa mensagem? O arrependimento é pregar para que as pessoas voltem atrás, volte para Deus. E ao voltar para Deus, ela recebe de Deus o perdão dos seus pecados. Ela recebe a remissão dos seus pecados. Mas infelizmente as pessoas, por não compreender isto, eles dizem que voltaram para Deus, mas eles não se sentem perdoados por Deus. Ele se sente um pecador. Ele se sente não merecedor da graça de Deus. Amado, nós quando estávamos no pecado, nós não éramos merecedor. Mas Cristo nos tornou merecedor da sua graça. Graça é um dom que nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Ele pagou a minha dívida. Ele limpou o meu nome. Ele limpou o teu nome. E assim nós temos credibilidade com Deus. Quando há o reconhecimento dos nossos erros. Quando você admite que errou. Mas muitas pessoas têm essa dificuldade de confessar, admitir de coração que ele cometeu um erro. Por isso que a Bíblia fala que se nós confessarmos diante de Deus e dos homens, Deus não se envergonhará de nós quando chegarmos no céu. Mas se nós negarmos o Senhor diante de Deus e diante dos homens, nós vamos ser julgados, porque também lá no céu não vai entrar. Isso é óbvio. Então eu quero que você compreenda isto. Você precisa hoje compreender que reconhecer diante de Deus o seu erro te dá a você o perdão de Deus. Mas muitas das vezes as pessoas acham mais fácil procurar uma palavra isolada, um texto sem contexto, para justificar o seu caminho ímpio. Porque eles não vivem como nascidos de Deus. Os nascidos de Deus também cometem erros, chamado. Como as prudentes também cochilaram, mas ela tinha o conhecimento de Deus. Esse ladrão aqui da direita, ele buscou ali, ele tinha o conhecimento, ele temeu a Deus. Muitas pessoas, às vezes, justificam uma pessoa que na hora da morte, de acordo com uma pressão do pregador, ele consegue se salvar por ele aceitar Jesus. Eles alegam isso. Eu tenho minhas dúvidas. Porque não adianta uma pessoa, amado, aceitar Jesus e não crer que foi perdoado. Se não crer que foi perdoado, ela ainda vive em pecado. E como que um pecador vai entrar no céu? Então, diante de Deus, nós temos que reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. Crer nele de todo o coração. Uma certa vez, eu mandei pedir um pregador que fosse até o hospital pregar para os enfermos. E ele chegou lá e falou para o enfermo, se tu vai morrer, se tu não aceitar Jesus.
Você tem que receber Jesus, se batizar, senão você vai morrer. E aquele homem ficou lá sem entender nada. Muitos, às vezes, falam assim, já que eu vou sair vivo, eu aceito. Para mim não ir para o inferno, também aceito Jesus. Isso é o que mais acontece, pela minha experiência no mundo cristão. E quando essa pessoa me contou isso, eu fiquei muito indignado. Fiquei muito triste. E eu fui lá. 2 a 3 dias depois eu fui lá na casa desse senhor. Eu já estava em casa. Estava quase morrendo. E eu lhe preguei o amor de Deus para ele. E ao pregar o amor de Deus para ele, ele falou para mim: pastor, eu quero me batizar. Porque eu creio nisso que você está falando. E eu batizei ele. Uma semana depois ele foi a óbito. Mas eu levei ele a entender o que realmente significava a morte de Jesus naquela cruz. Isso aconteceu também. Um diácono da nossa igreja, ele tinha um pai que não era cristão, embora o homem já me conhecia há muitos anos, e ele estava muito doente. A irmã desse diácono chegou para mim e falou assim: pastor, batiza meu pai. Eu falei: eu não. Eu vou batizar teu pai para quê? Não, pastor, porque se ele morrer, ele vai para o inferno. Eu falei: irmã, eu não posso batizar o teu pai porque você quer. Essa irmã está na nossa igreja até hoje, ela pode estar ouvindo isso que eu estou falando. Eu falei: olha, fala de Jesus para o teu pai, pregue para o teu pai. Pastor, não sei o que lá. Eu falei: então é o seguinte, você vai perguntar para ele se quer que o pastor vá lá. Ele já me conhecia. E eu fui lá na casa dele, fiz lá durante 3 semanas, 3 ou 4 cultos, não me lembro direito, na casa dele, e preguei o evangelho para ele. E preguei o evangelho para ele, da forma que eu prego aqui, e ele recebeu essa palavra. E ele chegou para mim e falou: pastor, eu quero me batizar. O homem estava encamado, com bolsa de colostomia. Eu batizei ele ali deitado na cama mesmo. Num sábado. No outro sábado, esse homem veio a óbito. Mas ele reconheceu diante de Deus o poder da obra perfeita do Senhor. Porque as pessoas querem hoje botar: olha, ou você aceita Jesus ou vai para o inferno. Eu até hoje não achei na Bíblia sequer um texto, nem que seja isolado, que você tem que aceitar Jesus. Mas que você tem que crer no Senhor Jesus. Crer. Se crer, verás a glória de Deus. E as pessoas aceitam Jesus sem crer. Precisamos crer no Senhor Jesus. A Bíblia diz que todos quanto receberam o quê? O que Jesus fez? Eu recebi de Jesus o que ele me deu. E o que Jesus me deu? O perdão dos meus pecados. E a Bíblia de todos quanto receberam, ele deu o poder de tornar-se filho de Deus. E para você se tornar filho de Deus, você não pode ser pecador, porque Deus não tem filho pecador. Então nós precisamos hoje levar essa mensagem às pessoas para que ela compreenda o significado da morte do Senhor naquela cruz. Levar a pessoa a reconhecer que ela pecou por negar Jesus a vida toda. E levar essa pessoa a se arrepender, a voltar atrás. Deixar de seguir esse pensamento, esse raciocínio humano. E quando essa pessoa se arrepende, ela volta atrás, a Bíblia diz que ela tem a remissão dos pecados. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne. Porque se você andar na carne, você vai ser um pecador.
Mas no verso 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Romanos 8:2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ele me livrou, ele não vai me livrar, ele já me livrou. Eu quero que você tome posse disto. Se você entender esse mistério, que Jesus já morreu pelos seus pecados, e se você viver essa comunhão com Ele, você vai chegar lá, no paraíso, aonde Ele falou para aquele ladrão. Hoje eu te digo, estarás no paraíso comigo. Jesus ali falou para ele, você vai estar no paraíso. Deu a ele a certeza, Jesus não mente. Aquele homem nem pediu perdão, amado. Ele nem pediu perdão. Ai, Senhor, se eu cometi algum erro, me perdoa. Se, as pessoas oram assim, se eu pequei, me perdoa. A pessoa que diz dessa forma, ele não está confessando diante de Deus o seu pecado. Senhor, eu sei que eu cometi esse erro, eu sei que eu pequei contra ti. E quando você fala isso, eu sei, eu admito, você não precisa nem pedir o perdão, que o perdão vem automaticamente. Eu não achei nenhum texto na Bíblia que Jesus manda você pedir perdão. Toda hora. Isso que você precisa entender. Uma vez que você pede perdão a Deus, Jesus ensina isso naquele modelo de oração do Pai Nosso, que as pessoas hoje colocou como oração. Ali é um modelo. Mas antes dele ensinar esse modelo, ele falou assim, olha, mas não é para você ficar repetindo essa oração várias vezes, não. Não usei de vã repetições. Então, quando Deus te dá o perdão da sua dívida, está perdoado. Tem hoje crente que ainda se acha endividado com seus pecados. Isso porque falta-lhe o conhecimento da verdade. Eu vou estar orando por você agora. Eu quero dizer que amanhã, às 19h30, estarei ali na rua Nilton Tinoco, 475, bairro Jardim Nova Era, neste domingo, pregando e orando por você. E vão estar fazendo uma live também ao vivo, tá? Lá da igreja. Vocês que moram longe em outros estados aí, vocês podem assistir a live lá da igreja. A partir das 8 da noite, mais ou menos, 8h20, eu começo a pregar. Que eu não faço a live do culto todo para não ficar muito extenso a live, mas eu faço mais da pregação, tá bom? Então, convido a você a estar ali a partir das 8h20, mais ou menos, aqui no Face. Eu vou estar fazendo uma live, trazendo uma mensagem poderosa para abençoar a sua vida. Amém? Eu, como disse, você que está agora me ouvindo, eu quero que você coloque diante de Deus a sua causa. Aquilo que você está pedindo a Deus. Se é porta de emprego, se é enfermidade que o aflige ou assola, se é problema de dívida, enfim, não importa o teu problema. O importante agora é a fé. É a tua fé que vai te salvar. Como Jesus disse, a tua fé te salvou. A fé, ela salva, amado. Ela não cura. A fé, ela salva você. Ela liberta você. Soberano e eterno Deus. Pai Santo, Deus de misericórdia, Deus de amor. Eu clamo, Deus, por este ouvinte agora, que está vivendo, meu Pai, à espera de um milagre. Eu peço a Deus que o Senhor esteja, Pai, operando na vida dele, na vida dela, na vida dessa jovem, Senhor, que está nas drogas, na prostituição, Senhor. Na vida desse homem, meu Pai, que está preso ao vício, Pai. Que está preso, Senhor, às coisas mundanas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja resgatando este homem das trevas, trazendo eles para a Tua luz, tirando ele da morte e dando a ele a vida, Pai. Porque nós sabemos que essa pessoa vivendo no pecado, ela está morta, Pai. Mas quando ela é resgatada do pecado, quando ela é tirada das trevas, trazendo para a Tua luz,
ela pode ser um instrumento de louvor e adoração ao Senhor. Por isso eu clamo, eu suplico ao Pai por cada ouvinte agora. Eu peço a Deus uma providência sobre este lar, sobre esta mulher, sobre este homem, meu Pai, que está colocando diante de Ti o seu problema. Eu peço em nome de Jesus que todo o poder maligno, todo o poder das trevas, seja neutralizado, toda ferramenta do inimigo, nós neutralizamos pelo poder do nome de Jesus. Que a Tua palavra nos diz, Isaías 54, 17, que nenhuma ferramenta preparada contra nossas vidas ela prosperaria, mas que nós poderíamos condená-la pelo poder da Tua palavra. E nós queremos condenar toda ferramenta preparada contra esta casa, contra esta família, Pai. Esse demônio que está colocando essa família na prostituição, no pecado, nas drogas, Senhor. Que tem fechado as portas, Senhor. E tem faltado o pão de cada dia sobre esta família, sobre esta casa. Eu peço agora, Deus da providência, venha, Senhor, e opera este milagre. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, que vocês tenham aí uma boa noite, um bom final de semana, que daqui a pouco já é domingo, o primeiro dia da semana, né? Que o final de semana termina meia-noite hoje. Amanhã já vai iniciar uma nova semana. O domingo é o primeiro dia da semana. Que você tenha um início de semana, que é amanhã, domingo, na bênção de Deus, na paz de Deus. Tá bom? Que Deus esteja no controle das nossas vidas. Até amanhã, em nome de Jesus.